Quando eu falo a paz do Senhor, eu espero que você também diga Amém. a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu digo a paz do Senhor, ela repousa sobre você e não volta para mim. Foi Jesus que falou isso, lembra disso? Quando você chega numa casa e dá a paz do Senhor, se houver um filho da paz, ela repousará sobre o filho da paz. Aí se vocês todos disserem amém, vocês vão dizer assim, eu recebo. Assim seja, não é? Mas quando eu disser a paz do Senhor, vocês têm que dizer para mim, a paz do Senhor, porque aí eu recebo também. Então, a paz do Senhor para você. Eu vou só marcar meu tempo, porque eu quero ser escravo do cronômetro hoje aqui. Vânia, não me tenta, Vânia. Eu vou gravar. Pronto. Eu tenho ministrado várias semanas aqui e eu tenho a consciência de que vocês são abençoados por Deus, queridos por Deus, e que Deus ama vocês de um modo muito especial. Por que eu posso dizer isso? Por uma razão bem simples. Deus me enviou para cá. Deus falou comigo o quanto vocês são importantes para Ele. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava orando e o Espírito do Senhor veio sobre mim e usou a minha própria boca para falar comigo. E eu comecei a falar, profetizando para mim mesmo. Isso nunca tinha acontecido comigo em 36 anos de ministério e 40 anos de fé que eu tenho. E foi uma coisa muito grande, muito poderosa. Deus me disse assim, eu estou te enviando. Ali foi uma porta que eu abri. E eu vou abençoar aquela família e todos que lá estiverem, porque eu vou levantar muitos para me servirem e ganharem muitas almas e impactar o mundo. Aí eu disse, eis-me aqui, Senhor, e vocês não precisam mais me chamar, porque eu virei, mesmo que seja para ouvir alguém falar. Ok? Então, como eu sei disto, eu me preparo. Eu trabalho duro, firme, para trazer para vocês o melhor de Deus, que vocês podem experimentar. E eu quero ministrar para vocês hoje, em continuidade sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre mudança de mentalidade. Veja bem, muitas pessoas pensam que Satanás é o nosso maior inimigo. Não é. Satanás foi derrotado por Jesus na cruz. Jesus despojou Satanás, os principados e potestades. Paulo usa uma linguagem militar. Jesus deixou Satanás nu, sem autoridade nenhuma. Ele é perigoso? É. Por quê? Porque ele tem ainda alguma coisa muito que nós não temos. Ele é um ser ainda poderoso. Mas o nosso maior inimigo é a nossa mente, a nossa mentalidade. Eu falei aqui na vez passada sobre a mente se divide em duas partes. Vou falar em termos mais modernos da psicologia que vocês conhecem hoje. A mente consciente, que é essa parte objetiva, que você processa as coisas. 1 mais 1 são 2. Isso aqui é um passador, isso aqui é uma mesa, cadeira vermelha. E você pode imaginar as coisas pela sua objetividade e pelo seu conhecimento objetivo. Mas você esquece rápido isso. A mente subconsciente é como se fosse um baú onde você guarda os tesouros da sua fé, onde você crê e você põe lá, quer sejam pedras preciosas do conhecimento, ouro, verdadeiro ouro de tolo, ideias malucas ou preconceitos, tudo isso fica no seu subconsciente. E muitas vezes você está ouvindo uma verdade, uma grande verdade, e você rejeita, ou eu rejeito, porque dentro do meu subconsciente tem alguma coisa
que eu aprendi e tive como verdade que contradiz aquela outra coisa que eu estou ouvindo. É impressionante isso. Quantos de vocês já ouviram falar que se bater na madeira 3 vezes você espanta o azar? Não é? Tem uma pessoa na família que quando ela vê um baba-rolê, diz assim, está chegando dinheiro. Eu disse, caramba, tu não precisa nem de Jeová Jireh para poder te ajudar, caramba. Nem Deus pode te ajudar nisso, não, é só uma baba-roletinha. E aí tem muitas outras coisas que nós cremos ao longo da vida, que são apenas crendices. Algumas inverdades, algumas ideologias que nós assimilamos, que nos atrasam. Quando a gente ouve uma verdade, a gente acaba jogando fora, porque aquilo que nós estamos ouvindo é comprometido com aquilo que nós realmente cremos no nosso subconsciente. Então, como você pode mudar o seu modo de pensar? Eu coloquei aqui as 5, o Vani vai passar ali, não vai? Me ligou, né, Vani? Vou passar para vocês onde começa a mudança da mente. Começa em responder às 5 questões essenciais da vida. Todos nós nascemos, crescemos e um dia iremos morrer tendo que responder a cada uma delas. E muitas pessoas, bote na sua cabecinha privilegiado isto, muitas pessoas nascem, crescem e morrem sem nunca responderem a nenhuma dessas questões. Eu não sei se vocês vão poder olhar daqui, porque eu tenho esse canto aqui, mas eu vou falar daqui para vocês. A primeira questão é, quem sou eu? Vamos dizer isso juntos. Quem sou eu? Isso tem a ver com a sua identidade, aquilo que você nasceu para ser. Muitas vezes, olhe para a sua história, olhe para trás, quando você era uma criança, vê se você consegue lembrar que você dizia que você seria algo ou alguém, ou faria alguma coisa, e aquilo era muito poderoso em você, e talvez você tenha esquecido disso. Às vezes Deus coloca desde as crianças alguma coisa muito poderosa nela. Segunda pergunta, de onde eu vim? De onde eu vim? Diga comigo. De onde eu vim? Refere-se à sua origem, à fonte primordial da sua existência. Aí tem muitas teorias, e uma delas, a teoria da evolução, de Charles Darwin, que diz que o homem veio, começou tudo numa bactéria, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente se tornou um macaco. E o macaco se tornou homem. Tem que ter muita fé, mais do que qualquer outra coisa para crer numa situação dessa. Eu digo a vocês, um homem não é um animal, tenho falado aqui várias vezes. O homem não é um animal, o homem é um espírito criado em Deus, semelhante a Deus. O homem mora em um corpo feito do pó da terra e tem uma alma que se comunica com o mundo e um espírito que se comunica com Deus. Então nós somos um espírito que somos semelhantes a Deus. Não perca isso de vista, porque isso tem a ver com a sua resposta de onde eu vim. Terceira pergunta, terceira questão. Por que eu estou aqui? Vamos dizer juntos. Por que eu estou aqui? Diz respeito ao seu propósito, à sua vocação. Deus é um Deus de propósito. Quando você estava sendo gerado, presta bem atenção nisso, que isso é muito importante. Quando você estava sendo gerado, Deus olhou para você e Deus colocou dentro de você todo o potencial de que você precisaria para viver nesta terra e governar sobre esta terra. Dentro do limite do seu esforço. Deus é assim. Deus não dá nenhum desafio sem dar o recurso. Deus não libera nada sem antes preparar o terreno. Antes que Deus botasse Adão no jardim, Ele preparou tudo. E só depois Ele colocou o homem no jardim.
Deus trabalha com inteligência, porque Deus é cheio de sabedoria. A quarta pergunta: o que eu posso fazer? Vamos dizer juntos. O que eu posso fazer? Diz respeito ao seu potencial, à sua missão de vida. O seu propósito ou a sua vocação é que define a sua missão. Muitas pessoas nunca descobriram, morrem e vão para os cemitérios levando tesouros que nunca serão utilizados jamais. É uma tragédia, não é? Quantos livros foram perdidos e estão no cemitério? Quantas soluções de problemas foram perdidas e estão no cemitério? Alguém disse que o cemitério é o lugar mais rico da terra, que estão perdidos para sempre. Músicas que ninguém nunca cantou, poesias que ninguém nunca declamou, projetos que nunca foram executados, empresas que nunca foram abertas, prédios que nunca foram erigidos, medalhas que nunca foram ganhadas. Isso não é uma tragédia terrível? Sim ou não? Sim. Não deixe, diga para você mesmo: eu não vou enriquecer os cemitérios. Eu não vou enriquecer o cemitério. Porque eu digo a mim mesmo: eu vou morrer no dia que eu tiver que morrer vazio. Terei cumprido todo o propósito de Deus na minha vida. Isso é que me anima, porque eu não vou levar nada para o túmulo. Você pode dizer amém por isso? Amém. E eu desejo o mesmo para a sua vida. Porque Glória a o que Deus. Deus nos chamou para sermos e fazermos, mãe, é extraordinariamente grandioso. E Deus dá para cada um algo que Ele não dava a mais ninguém. Para que você faça valer aquilo que Deus lhe deu e todo mundo reconheça que você está sendo usado por Deus pela grandeza do dom que está em você. E em último lugar, a quinta pergunta é: para onde eu vou? Vamos dizer juntos isso? Para onde eu vou? Ou seja, é o seu destino eterno. Cada um de nós tem que responder isso. Nós temos duas possibilidades: voltar para Deus, viver eternamente com Ele, ou nos perdermos eternamente dele. E eu oro a Deus para que todos nós estejamos lá e vamos estar diante do Cordeiro de Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, chamado Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, ressuscitou e reina para sempre. Onde pode glorificar a Deus por nós. Glória. Então hoje nós vamos começar a respeito de... Eu vou já começar daqui, mas eu quero só falar mais uma coisinha rapidamente. As pessoas querem que Deus mude as suas mentes. Ah, Senhor, muda a mente do irmão fulano. Deus nunca vai responder essa oração. Senhor, muda a minha mente. Deus nunca vai lhe ouvir. Por quê? Porque não há nenhuma promessa de Deus nas Escrituras de que Ele mudará a nossa mente. Nenhuma. Deus nunca prometeu nada a respeito disso. Por que razão? Porque cada um de nós tem que tomar esse encargo. Ninguém pode mudar a mente de Deus. Oração não muda Deus. Tem umas pessoas que falam que oração move o braço de Deus. Mentira. Se oração movesse o braço de Deus, Deus seria os braços de abano. Porque o mundo não tem falta de oração. Os cristãos oram, os muçulmanos oram 5 vezes por dia, mais do que os cristãos. Os hindus oram, os hindus eles têm 6 milhões de deuses. Jesus é um dos deuses do hinduísmo. O budista ora, jejua mais do que os crentes que eu conheço. E no entanto, Deus não se move. Ninguém pode mudar a mente de Deus, nem Deus vai mudar a nossa mente. Ele nos convida a fazer. Ele diz assim: arrependei-vos. Vamos dizer juntos a palavra: arrependei-vos. A palavra arrependimento vem do grego metanoia. Diga metanoia.
Está falando grego agora. Metanoia. Metanoia quer dizer mudança essencial da mente, mudança de filosofia de vida, mudança de ideologia. Então, quando Jesus chega na terra e começa o seu ministério, a mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado, está aqui o reino dos céus. Ou seja, o reino vem quando o rei está presente. E ele diz também em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Ou seja, você precisa entregar o coração para Deus, mas um coração transformado, mudado. Você não pode levar a porcaria do mundo para Deus. Ok? Nós muitas vezes passamos a vida inteira sendo informados de tanta coisa que nos deforma. Sim ou não? Sim. Quais são os livros que você lê? Quais são os filmes que você assiste? Quais são as músicas que você ouve? Tudo isso influencia. Eu me lembro que uma vez eu vinha passando, eu morava em Fortaleza, eu pastoreava os jovens de uma igreja de classe média na Aldeota, onde 5 líderes tinham falhado, tinham caído em pecado sexual, e Deus falou comigo: vá lá e resolva. E eu fui. E eu estava debaixo de muita pressão, muitos problemas, e eu vinha no carro e eu liguei o som, eu ouvi uma música que dizia para mim a mensagem, uma música de uma pessoa não crente, uma mensagem que eu nunca tinha ouvido antes, uma música que eu nunca tinha ouvido antes e também nunca identifiquei depois. Eu acho que foi Deus que botou ali, né? Porque quando eu liguei, aquela música tocou e dizia assim para mim: não desista, porque você está no caminho certo. Nesta hora eu recebi esta palavra e nada mais me importou a não ser avançar, ir à frente, porque Deus estava dando uma mensagem para mim. E eu reconheci a palavra de Deus, aquela palavra que não era nem de um crente. Às vezes Deus usa uma pessoa para falar para você, e você tem que estar com a mente o quê? Preparada para ouvir a voz de Deus. Eu vou contar para vocês aqui uma história. Tinha um rabino chamado Akiva, que era de uma geração posterior a Jesus, mas que foi muito influenciado por Jesus. E esse homem estava passeando pelo mar da Galileia, ali ao redor, e ele foi recitando um texto bíblico, e dizia que Deus nos tinha colocado como testemunhas para dizer ao mundo que ele era o único Deus. E aí, enquanto ele caminhava, ele ia repetindo: para que você seja minha testemunha, e repetir, como todo judeu faz normalmente. E aí ele ia para Cafarnaum, só que ele errou o caminho. Em vez de pegar para a esquerda, para a casa dele, pegou a direita, estava escuro já, e foi caminhando. Quando ele se deu de frente de um forte romano, um pequeno forte romano, que depois foi descoberto, recentemente agora, foi descoberto esse forte romano. E de repente, quando ele chega perto do forte, ele se depara lá, o soldado vigilante lá gritou para ele. Ele gritou: quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí o rabino parou, Akiva parou, e aquele silêncio sombrio, e ele continuou considerando, e ele disse assim para o soldado: quanto é que você ganha para me fazer essas perguntas? Qual é o seu salário para me fazer essas perguntas? Aí o soldado parou também, porque ninguém perguntaria para o soldado um negócio desse, né? E quando ele, passado um tempo, o soldado respondeu finalmente: 3 dracmas por semana. E o rabino disse de lá: olha, pois eu lhe pagarei o dobro se você se postar na frente da minha casa todas as manhãs
me fazer essas mesmas duas perguntas. Eu lhe pagarei o dobro. Quem é você e o que você está fazendo aqui? Fica para vocês essa pergunta, tá bom? Então vamos começar agora de onde nós temos que começar para poder terminar. Hoje eu quero falar sobre uma das coisas que a mudança de mentalidade faz com a gente. Quando você começa a mudar a sua mente, quando você começa a pensar como Deus pensa, porque tem a ver com isso, tá? É importante você pensar como Deus pensa. Por quê? Porque quando você começa a pensar como Deus pensa, quando Deus falar, você não vai confundir. Muitas vezes, eu não sei se você tiver essa experiência, talvez tenha tido, Deus fala alguma coisa para você e você diz assim, será que é Deus que está falando comigo? Sim ou não? Quem pode fazer assim com a mão para dizer se aconteceu com você? Deixa eu ver se eu estou falando sozinho. Será que é Deus? Quando você fizer essa pergunta, será que é Deus? É porque sua mente não está ainda preparada. Quando você começar a pensar como Deus pensa, na hora que Deus falar, você automaticamente pegará aquilo e responderá na mesma hora. Eu aprendi isso muito cedo. Muitas vezes eu estou no púlpito e o Espírito se move em mim e me faz ver a sua mente e eu profiro a palavra dele na mesma hora e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, foi o que eu disse, né? Foi o que eu disse, mas tudo que eu digo se resolve. Por quê? Porque a minha mente está preparada para ouvir a voz de Deus, porque eu tenho me habilitado ao longo dos anos, eu tenho clamado, orado, lido muito a palavra, para que eu pense como Ele pensa, para que quando Ele falar, eu reconheça na mesma hora. Eu me lembro que um dia eu estava numa casa, eu fui pregar no interior do Maranhão, um lugar pobre. A casa era uma casa de madeira, onde me hospedaram, e o casal era uma casa pobrezinha, mas bem arrumadinha. Sabe aquelas casas de interior, pobrezinha, mas bem arrumadinha? Só os dois. E eu notei que eram só os dois, porque não tinha nenhuma criança. Eles já tinham casado há uns 10 anos. E fiquei lá com eles. E quando eu ia saindo para a rodoviária para poder pegar uma rodoviária na beira da estrada, ia pegar uma na beira da estrada. Lá não tinha rodoviária. Aí uma pessoa que ia me levar disse, pastor, vamos orar. Eu disse, vamos orar. Naquela hora o Espírito se moveu e a mente de Deus contactou com a minha mente. E eu disse, vem cá, qual é o maior desejo de vocês dois? O que vocês mais desejam na vida? O marido disse assim, olha pastor, aí a mulher disse, um filho. As mulheres são mais decididas muitas vezes, um filho. Eu não posso mais viver sem um filho. Aí eu disse, então se ajoelha aqui agora, que eu vou orar por vocês, que dentro de 1 ano vocês terão um filho. Por que eu fui falar um negócio desse? Porque o Espírito se moveu e me mostrou o que era para fazer. Na mesma hora eu fiz, impus minhas mãos, orei, abençoei, fui embora, nunca mais ouvi falar desse casal. 3 anos depois, o irmão me encontrou e disse assim, pastor Benjamin, você lembra daquele casal naquele lugarzinho? Então, não sei nem mais o nome desse lugar. Sim, eu lembro. Ele disse, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu disse, não. Pois olha, aquela mulher, 1 ano depois, estava amamentando um bebê e o nome dele é Benjamin. Eu dei glórias a Deus por isso. Então, uma das coisas que a mente transformada vai lhe ajudar é aproveitar melhor as oportunidades de Deus na sua vida. Vamos dizer assim juntos. Oportunidade de Deus. Vamos lá. Oportunidade de Deus. Nem toda oportunidade é de Deus. Nem toda porta que se abre é Deus quem abre. Vamos dizer isso juntos. Nem toda porta que se abre, é Deus que abre. Cuidado para entrar na porta certa, porque tem muitas portas que parecem boas, mas que depois... Eu já entrei em algumas portas e me lasquei todinho.
Então Deus é um provedor de oportunidades. Um dia, conta-se essa história, algumas pessoas dizem que é fábula, mas eu tenho até um videozinho, que o jornalista, um casal de jornalistas estava entrevistando Bill Gates. Bill Gates era um homem naquela época mais rico da Terra, né? E a mulher perguntou para ele, a jornalista perguntou para ele, mas jovem, disse assim, qual é o segredo do seu sucesso? É a pergunta mais óbvia quando você encontra um cara como Bill Gates, né? Qual é o segredo do seu sucesso? Aí Bill Gates pegou uma caixinha, botou um cheque em branco na caixinha e disse, aqui ó, isso aqui é um cheque em branco para você. Aí a mulher, a jornalista disse assim, não é sobre isso que eu estou querendo conversar com você. E devolveu para ele. Aí ele pegou a caixinha, abriu e disse assim, olha, o segredo do meu sucesso é que eu nunca perdi uma oportunidade. Você acaba de perder a oportunidade de ser uma jornalista muito rica. Porque eu lhe dei um cheque em branco. E essa oportunidade nunca mais vai acontecer. Ele pegou, rasgou o cheque. Percebe a diferença? Quando uma oportunidade aparece dessa e a pessoa não está pronta, porque tem uma outra coisa na sua mente. Nunca perca nenhuma de suas oportunidades. Quero que você diga para o seu irmão do lado, isto, nunca perca nenhuma de suas oportunidades. Nunca perca a oportunidade. Há um provérbio chinês que diz assim, olhando aqui para mim, para minha bolha aqui, todo mundo olhando para minha bolha aqui. Há um provérbio chinês que diz assim, há 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então, alguém disse que a oportunidade é como um careca com um tufa, não sei porque você tem com careca, mas vamos lá. É um careca com um tufa de cabelo aqui atrás, passando em alta velocidade e você tem que pegar o tufo, porque ele não volta mais. Então, nós temos que aprender a estar com a mente apta, a mente mudada, e nós sermos transformados para que quando Deus falar uma coisa para nós, nós pegarmos essa coisa e não perdermos, porque Deus muitas e muitas e muitas e muitas vezes jamais se repetirá. Tem uma vez ou outra que ele faz alguma coisa duplicada, mas é muito raro. Eu queria falar para vocês 3 casos bem famosos de aproveitamento ou perda das oportunidades. Eu tirei livro do mundo secular para vocês entenderem melhor. Quem aqui conhece Shaquille O'Neal? Conhecido como Shaq, né? 2,16 metros de altura, um gigante. Ganhou 3 títulos da NBA pelo Los Angeles Lakers e ganhou um título pelo Miami Heat. Esse homem, um dia ele estava num restaurante e na mesa ao lado tinham 2 executivos conversando. Isso era mais ou menos 2004, 2006, uma coisa assim. E ele ouviu eles dizendo que aquela companhia seria uma das maiores do mundo em poucos anos, porque ia mexer com Big Data, ia dominar o mundo da informação. Aí ele se aproximou dele e disse assim, eu tenho interesse nisso, vocês querem um investidor? Eles estavam só começando, eles não tinham dinheiro, eles tinham só as ideias. E aí aqueles 2 jovens executivos disseram, queremos sim. Aí ele investiu vários milhões nessa companhia e, pasmem vocês, ele disse, foi
o maior aproveitamento de oportunidade que eu tive na minha vida, porque ele falava do Google, quando o Google estava começando. Ele conseguiu encontrar ali a chance e hoje ele é multimilionário, um dos maiores acionistas do Google. Entende o que eu estou falando isso? Às vezes passa na sua frente e você às vezes não percebe a chance da sua vida. Mas esse mesmo Shaquille O'Neal, ele fala em algumas entrevistas que o pessoal da Starbucks, que é uma marca de café muito famosa nos Estados Unidos, eles queriam investir em bairros de negros. Há muitos bairros de negros nos Estados Unidos, né? E chamaram-no para conversar e disseram, Shaquille, nós queremos você, com o nosso garoto de propaganda, você vai ganhar muito dinheiro e nós também vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos colocar em cada bairro de negro 2 ou 3 lojas da Starbucks, para que as pessoas, os negros, tomem café, o nosso café. Sabe o que foi que ele disse? Negro não toma café. Ele gosta de chá, cachaça, essa coisa toda. E aí, eles foram para outra pessoa, conseguiram colocar a campanha em órbita e se tornaram muito maiores, muito mais ricos. E ele disse assim, foi a maior oportunidade que eu perdi na minha vida. Ou seja, o mesmo homem, duas coisas que servem de lição para a gente. O terceiro caso que eu queria contar para vocês, só para ilustrar, foi um caso que eu chequei pessoalmente. Havia uma... Quantos aqui conhecem a pasta Colgate? Quem já escovou o dente com pasta Colgate aqui? A Colgate é da Colgate-Palmolive Company. E os executivos principais da companhia e o presidente estavam numa reunião. Alguém derramou lá um café, chamaram o faxineiro. Um jovem entrou, começou a limpar, mas ele espertamente demorou, porque ele interessou o assunto. E o assunto era como é que nós podemos aumentar a venda do dentifrício, das pastas de dente. Porque nós estamos estagnados há anos com o mesmo padrão de venda. O crescimento é vegetativo. Nós queremos ultrapassar, porque tem gente que não está escovando os dentes com nossas pastas, nós queremos que eles façam isso. Que eles gastem mais, que eles possam gastar mais pasta e comprar mais, inclusive. Aí o rapaz estava lá e ouvindo eles conversarem, diziam uma coisa, dizia a outra e tal, vamos trabalhar uma empresa de marketing melhor, vamos fazer isso e aquilo. E aí ele parou e olhou para eles e disse assim, aumente a espessura da saída do tubo. Aí todo mundo parou e olhou para ele e disseram, o quê? Ele disse, vocês querem vender mais pasta? Faça as pessoas gastarem mais pasta. Aumente a espessura, ele está muito fino. Aumente a espessura e as pessoas vão gastar mais pasta. Aí todo mundo se olhou e disse, como é que nós não pensamos nisso antes? E aí naquela mesma hora, o presidente da companhia disse assim, olha, você é um dos nossos. A partir de hoje você vai ser um dos executivos desta companhia. Porque é homem assim que nós queremos aqui, que tenha ideias que valem milhões de dólares. E um dia eu estava no avião e sentei ao lado de um executivo dessa companhia. A gente conversando, eu perguntei, cara, me diz uma coisa, eu vou te contar uma história e me diz se isso é verdade ou não. Contei essa história para ele, ele disse assim, é exatamente verdade, eu conheci este homem. Era um homem brilhante, ele nunca perdia uma oportunidade. Então eu contei para você essas 3 histórias, porque todos nós estamos no mundo, nós não somos seres igrejeiros, nós somos seres do mundo. Quando Jesus orou ao Pai, em João 17, ele disse assim, Pai, não peço a Ti que os tire do mundo, mas que os guarde do mal.
Então, o que Deus quer é que você, no mundo onde você vive, você seja muito bem sucedido com aquilo que você faz, com os dons que você tem, para que o nome dele seja glorificado quando você é honrado no meio do povo. Por aquilo que você realiza. Tá bom? Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Amém. Como Deus trata a oportunidade? Como é que Deus faz esse tratamento? Veja bem, na perspectiva divina, oportunidade é uma graça que Deus concede. Vocês já ouviram falar sobre o conceito de graça, não já? Qual é o conceito de graça que vocês sabem? Graça é? Presente merecido. Favor Merecido. e merecido. Ótimo. Mas eu vou traduzir de uma linguagem mais simples. Graça é Deus dar para você o bem que você não merece. Mas a graça sempre vem junto da misericórdia. Deus trabalha sempre as duas coisas juntas. Graça e misericórdia. A misericórdia geralmente vem um pouco antes da graça. Ou seja, misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não lhe dá o mal que você merece. Graça é quando Deus lhe dá o bem que você não merece. Vamos dizer isso juntos. Misericórdia é Deus não lhe dá o mal que você merece. Graça é Deus lhe dar o bem que você não merece. Então, toda graça de Deus tem um ciclo, ela começa e termina. Muitas pessoas perdem o tino da coisa nisto, porque às vezes as pessoas ficam num lugar onde a graça já não trabalha. Às vezes é um emprego, aí começa a se sentir infeliz. Às vezes é uma empresa que você tem que fechar e começar outra. Às vezes é um curso que você está fazendo e já não tem mais graça de Deus para aquilo e você precisa arranjar o caminho da outra graça que já está disponível. Muitas vezes é um relacionamento. Você ainda não casou, vai casar, mas Deus não está nisso, então você tem que pular fora. Porque se você continuar numa coisa que Deus não dá mais graça, o que vai acontecer com você? Vai viver uma desgraça. Porque a palavra desgraça é a ausência da graça. E na ausência da graça, tudo pode acontecer de ruim. Então tem duas tragédias concernentes à graça. Primeira, ficar quando a graça já acabou. Eu conheço muitos pastores, é onde eu posso tirar os melhores e os piores exemplos, que na hora que a graça acabou, eles deixaram tudo e foram para outra coisa, fazer uma coisa às vezes menor do que eles estavam fazendo, porque a graça de Deus era para outra coisa. E eu sou um desses pastores. Eu nunca me prendo a lugar nenhum. Quando Deus diz assim, vá lá, eu graças a Deus, eu posso testemunhar para vocês, um coração puro, sem nenhum, com toda a humildade. Eu nunca desobedeci uma ordem de Deus. Todas as vezes que Deus me mandou fazer uma coisa, às vezes eram coisas que alguém tinha falhado, 5 tinham falhado, Deus vai lá e resolve. Às vezes eram lugares que ninguém queria, Deus vai lá e eu vou. Então muitas vezes Deus vai tratar com você com coisas que outros falharam, para você restaurar. O que você vai fazer com isso? Você não vai? Outras coisas Deus vai mandar você para lugares onde ninguém quis ir fazer aquela coisa. Você não vai? Que ali está a graça de você ser você mesmo. De você descobrir a pergunta, aquela questão, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? E qual é a minha missão de vida? O que eu posso fazer? Qual é a minha missão de vida? Então outra tragédia é partir antes que a graça acabe. Entendeu, Eduardo? Terminar uma coisa antes que a graça termine. Porque a pessoa que vem depois não está apta para começar, porque ele não sabe o processo. Ele vem com a graça de
pegar no ponto onde o outro teria que deixar. Aí fica um problema sério. Quem fica depois que a graça acaba, mata o que construiu. Quem sai antes do tempo não constrói tudo que tem que construir. Em outras palavras, são duas coisas muito perigosas. Graça para Deus é o tempo da oportunidade. Diga comigo isso. Graça é o tempo da oportunidade. Ou visitação de Deus, tá? Muitos povos e nações, assim como pessoas, já perderam o timing da oportunidade ou graça ou visitação de Deus em suas vidas. Quantos conhecem esse nome Melquisedeque na Bíblia? Melquisedeque era o quê? Sacerdote. E também o quê? Rei. Ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Este homem era grande diante de Deus. A palavra, o nome Jerusalém, vem da junção Jebus, de Jebuseus, Salém, que é cidade da paz. Jebus, Salém, Jerusalém. Então Melquisedeque, ele teve um encontro com Abraão. Abraão pagou o dízimo a ele. Era um homem grande, era um servo de Deus muito poderoso. E Deus chamou Abraão enquanto ele ainda existia. Ele era rei. 400 anos depois, Deus mandou o povo de Abraão expulsar o povo de Melquisedeque. Por quê? Eu estou resumindo uma história de 400 anos. O homem era rei e sacerdote de Deus. Um homem íntegro. Tanto é que o sacerdócio de Jesus não é da ordem de Arão. É segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Um cananeu, um gentil. Deus é tão gracioso que escolhe um gentil para que o seu filho seja da ordem do sacerdote gentil. Isso chama-se graça. Mas este povo jebuseu, ele rejeitou a Deus. Tanto é que 400 anos depois, Deus usa Abraão, que foi o homem que Melquisedeque abençoou, para desalojar os descendentes de Melquisedeque. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Porque Deus se revelou antes para outros povos, antes de Israel. Aí eu pergunto para vocês, bem, se Deus faz isso com gente que era grande, e nós? Se nós rejeitarmos? Já pensaram vocês? Deus nos dá uma graça estupenda, maravilhosa. Seu Filho morre por nós, ressuscita por nós, nos dá a chance de ouvir o seu Evangelho e nós não respondemos. O que Deus pode fazer conosco? Deus queira que todos nós respondamos e possamos andar segundo Deus. A salvação, para encerrar, a salvação é uma oportunidade que não pode ser perdida. Eu me lembro, eu li um livro chamado Fator Melquisedeque. No original é A Eternidade em Seus Corações. The Eternity in Their Hearts. Né? Eu conheci o autor, Don Richardson. E esse homem fez uma pesquisa extensa e ele disse o seguinte: todos os povos estavam preparados para ouvir o Evangelho de Deus. Todos os povos. E ele vai citando. E ele faz várias observações. E ele faz uma observação sobre o povo Inca. Um dia, Viracocha era o rei dos Incas. Eles adoravam o deus Inti, que era o sol. E Viracocha, que era o rei dos Incas, ele começou um dia a observar que uma nuvem encobria a luz do sol, uma árvore impedia a luz do sol, a mão dele
também impedir de si. Isso não pode ser Deus. Porque se fosse Deus, nada impediria. Um pensamento básico. Aí ele chamou o sacerdote dele e disse assim: vem cá, nós estamos adorando o Deus errado. Porque como é que eu posso impedir Deus? Se Inti é todo poderoso, então tem alguma coisa errada, porque ele não consegue impedir. Ele não consegue passar pela minha mão. Aí eles foram buscar a Deus, eles foram falar com Deus. Se existisse algum Deus, que Deus se manifestasse. Resultado, eles chegaram à conclusão que havia um Deus todo-poderoso a que eles deviam adorar. Mas aí eles tomaram uma decisão errada. Disseram o seguinte: mas nós vamos fazer isso só entre nós, porque o nosso povo não está pronto para isso. Deixaram o povo adorando Inti, e aí não passaram a mensagem que Deus trouxe para eles, para o povo, para que o povo estivesse pronto quando chegasse a revelação de Deus total e Deus mandasse alguém para falar de Jesus para eles. Infelizmente, quem foram os guerreiros espanhóis, ávidos por ouro, prata e pedras preciosas. Chegaram lá, levaram muitas doenças e dizimaram o povo inca e acabaram com tudo. Porque eles perderam a sua oportunidade. Bem, eu vou encerrar agora. Eu queria contar uma última história. Hoje eu sou contador de história. Porque eu quero ilustrar para vocês bem isto, para vocês entenderem a gravidade de a gente ter uma oportunidade e não agarrá-la. Porque muitas vezes vai passar na sua frente. A razão pela qual Deus nos dá dificuldades, tribulações, certas angústias, a razão pela qual andamos em certos desertos ou em vales, não é para Deus nos punir, é para Deus nos fazer olhar para dentro de nós e achar as soluções que estão dentro de nós. É a única maneira que Deus tem de chamar nossa atenção para situações que nós ficamos olhando para os outros, para as soluções tecnológicas, oportunistas, e não olhamos para o que tem dentro de nós, que Ele colocou, só Ele sabe, que você tem que acessar a Ele para poder saber que Ele tem dentro de você a sua solução para todos os seus problemas. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Amém. Na Indonésia, a Indonésia são mais de 7 mil ilhas, é um arquipélago com mais de 7 mil ilhas. E havia numa daquelas ilhas um grande feiticeiro. Este homem, esse testemunho é real, há vários documentos a respeito dele. Este homem, ele era temido por todas as ilhas ao redor. Ele era tão poderoso que ele passava às vezes dias jejuando para Satanás. Satanás dominava ele, ele fazia sinais, ele fazia um monte de coisa naquela... E todo mundo temia ele resolvia tudo. Mas um dia ele se sentiu tão vazio, tão seco, tão nada, que ele se sentiu o pior de todos os mortais. E ele saiu correndo em direção a uma planície que ninguém ia. Eles temiam muito esse homem, então ninguém ia para o lugar onde ele estava. Ele correu, chegou no lugar onde não tinha ninguém e ele gritou de lá: existe alguém aí? Porque se existir um Deus, eu quero conhecê-lo. Eu sou capaz de dar o meu sangue para te conhecer. E ele começou a clamar plenos pulmões, porque ele não suportava mais a opressão de Satanás em sua vida. Satanás só cobrava. E ele não sentia paz. Ele gritou, passou um tempo gritando e chamando, clamando: se tiver alguém que possa me responder, eu sou capaz de dar minha vida, dar meu sangue por ti, porque eu quero te conhecer. Naquela mesma hora, apareceu um homem, bonito, alto,
abriu as mãos assim e disse para ele: eu sou Deus. Eu vim para te dizer toda a verdade. Mas vai, queima todas as coisas de feitiçaria que tu tens, rompe este pacto que tu fizeste com Satanás, volta aqui e eu te direi o meu nome. Esse homem pegou, correu, foi até a sua casa, um casarão, pegou todos os seus objetos de feitiçaria, botou no terraço lá, jogou um combustível em cima e tocou fogo. Pá. Quando tudo queimou, não tinha mais nada, ele começou a sentir um alívio e foi lá. Quando ele chegou lá, ele levou já o material para tomar nota de alguma coisa. Quando ele chegou lá e disse: Deus, eu já fiz tudo que tu mandaste. Eu quero te ver, quero te conhecer. Naquela mesma hora, apareceu diante dele este mesmo ser e disse assim: meu nome é Jesus. Eu morri por ti. Aqui estão as marcas dos cravos nas minhas mãos. Aí ele adorou a Jesus, entregou sua vida para ele, e naquela mesma hora Jesus falou para ele assim: agora senta e escreve tudo que eu vou ditar para ti. E ele tomou nota. E aí, 100 anos depois, o primeiro missionário cristão chegou nessa ilha. Sabe o que eles encontraram lá? Uma igreja funcionando. E sabe o que eles tinham como livro? O livro de Marcos, ditado palavra por palavra por Jesus. E uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja que tinha abundante graça de Deus, que o poder de Deus se manifestava, e todos naquela ilha eram servos de Deus, amavam a Jesus, e já 100 anos depois, o fogo de Deus não tinha se apagado naquela ilha. Então, meus irmãos, a minha mensagem hoje para vocês é esta: mudem o modo de pensar. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso mudar minha mente se eu já sou acostumado a pensar o que eu penso? A razão pela qual Deus nos deu, já meu tempo encerrou, Deus nos deu esta palavra, é para a gente poder lê-la, absorvê-la e começar a pensar como Deus pensa. Porque na hora que Deus falar, nós não vamos atrapalhar. Então procure ler este livro. Esse livro é inspirado. Pode ter aqui a colar uma incongruência por causa dos tradutores, mas não compromete a mensagem. É um livro difícil? É. Mas se você é o único livro que você pode ler com a presença do autor com você. E você pode pedir: Deus, fala comigo enquanto eu leio. E Deus vai falar com você. Quando você lê este livro, você vai poder simplesmente preparar sua mente para pensar como Deus pensa. E então, quando Deus falar, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos dar glória a Deus por isso. Amém. Amém. Vamos orar então. Eu vou pedir que façam pares de 2 em 2. Pode ser 3, pode ser 4, mas que sejam 2 em 2, 3 em 3, não sei, vocês é que escolhem. Olhem para mim só um pouquinho. Olha aqui para minha boina só um pouquinho. Posso ficar aqui? Nenhuma pessoa que nasceu, pais, escutem o que eu estou dizendo. Nenhuma pessoa que nasceu neste mundo, nenhuma mesmo, Deus deixou de dar algo para essa pessoa. Seja uma pessoa que tem algum defeito, alguma debilidade,
alguma incongruência, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, mas está dentro da pessoa. É preciso talvez alguém ajudar para descobrir. Ok? Pode ser que seu filho, ou filho de alguém que você conhece, tenha alguma dificuldade na vida. E às vezes os pais estão desesperados. O que eu vou fazer com meu filho? Apenas ore a Deus para que Deus ajude a puxar isso de dentro. Porque quando Deus fizer isso, Deus tem na mão algo poderoso para usar. Então o que eu quero que vocês façam a respeito de vocês, né, cada um de vocês, é dizer para Deus que Deus lhe ajude a encontrar esse potencial nele. Só que você não vai orar por você. Alguém vai orar por você. E alguém vai orar por você e você vai orar por esse alguém. Por quê? Porque isso é um princípio. Quando você ora por outro, você deixa de se preocupar consigo, você abre uma porta imensa para Deus abençoar. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Então faça isso agora. Ore a Deus para Deus realizar o seu propósito em cada vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mostra cada um. Mostra cada um a sua possibilidade, o seu propósito. Ajuda cada um. Aleluia. Glória, glória. Obrigado por nos ajudar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. E o povo de Deus diga amém. Agora, por favor, nós temos uma celebração.